Acabou de chegar para mim o livro Barbárie, como cristãos conservadores abraçaram o bolsonarismo. Esse livro é do Maurício Spínola, que é doutor em Desenvolvimento e Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília, e também ele é um dos coordenadores do Grupo Afetos e Política, que organiza aqueles encontros tradicionais, chamados, né, encontros de micropolítica, que já contou com pensadores muito importantes, como Roberto Machado, Vladimir Safatli, Peter Paul Pelbart, entre outros, né? E a ideia desse livro é discutir essa questão, essa aparente contradição do porquê evangélicos aderiram ao bolsonarismo. Será que eles foram enganados? Será que eles foram manipulados ou não, né? Por que será que pessoas que proferem a religião, proferem o divino, vão apoiar práticas segregacionistas, o negacionismo e o extermínio que foi esse governo Bolsonaro atual, né? E algo que é interessante de falar do livro é que o Maurício ele não é um intelectual ateu, como muitos de nós que realiza análise sobre a religião. Ele é participante do protestantismo há muito tempo, então ele tem muitas conversas com pastores, ele fez uma grande análise teórica desde dentro e também analisou muitos sermões, dezenas de sermões de líderes religiosos de 2020 e 2021. Né? E o que é interessante é que o livro tem duas partes. Na primeira é uma cartografia de como se estrutura o complexo movimento evangélico, e o segundo, chamado Desbarbarização, é pensar possíveis linhas de fuga que poderia, né, reconfigurar um novo movimento religioso. Então, na primeira parte, a polêmica tese do Maurício é que os evangélicos não foram enganados, é que filosoficamente já há uma convergência, uma espécie de identificação entre discurso evangélico e práticas do bolsonarismo. Então, não se trata de um mero oportunismo político, né? Então, ele cita vários pensadores que estruturam o protestantismo e percebe que há um encontro entre uma lógica eugenista, lembrando que eugenia é o termo científico para falar de racista, né? Uma lógica classista, dualista, liberal e conservadora. Né? Então ele vai defender, lembre que é uma crítica desde dentro, uma convergência já teórica de princípios entre bolsonarismo e pensamento evangélico. Lembre-se, é uma tese bastante polêmica que cabe uma discussão. Já na segunda parte, desbarbarização, ele começa a refletir como que se pode produzir linhas de fuga, produzir uma espécie de um corpo sem órgãos que altere essa configuração monstruosa que é o neopentecostalismo hoje, para uma religião que possa potencializar a vida, ao invés dessa religião que estimulou a morte nesses últimos 4 anos, ou mais ainda, ou que vai permanecer aderido a isso chamado de bolsonarismo. Né? Então ele começa a traçar essas linhas de fuga e, de certa forma, pensando como constituir uma religião da imanência, até uma religião espinosista, né? Uma espécie de um deus espinosista, que não seria esse Deus da transcendência, esse Deus autoritário que está acima de nós, mas sim aquele Deus da imanência, né? O Deus que não está acima das coisas, mas está entre as coisas, entre nós. Né? Então, desbarbarizar a religião é a utopia ativa de Maurício e é o que nos une também a essa obra. E, claro, né, eu tive a honra de escrever a orelha do livro, né? E então foi um prazer poder participar desse trabalho de uma certa forma. Então é um livro com bastante conteúdo, com uma ótima edição da editora Cotter e vale a pena ler. E mais um aviso, no dia 11 de maio à noite, no canal Agenciamentos Contemporâneos, o Maurício Spínola estará conversando com nossos amigos, né, com Alex Jardim. Então apareçam lá na live do Maurício. Caso vocês vejam depois, é só acessar o canal Agenciamentos Contemporâneos. Obrigado.